O nosso Jesus é poderoso. Ele é poderoso. E Ele diz hoje para mim e para você: coragem, sou eu, não tenham medo. Agora, irmãos, é certo que nós estamos muito tristes e muito chocados com tudo que tem acontecido no mundo. Agora, o que fazer diante desta realidade? O que fazer? Como é que nós vamos enfrentar esse momento? É verdade que nós não sabemos o que vem pela frente, o que o futuro nos reserva. Sabemos que já estão surgindo muitas mudanças e irão surgir muito mais mudanças. Sabemos disso. Mas uma coisa é certa: se nós somos de Jesus, nós estamos tranquilos. Se somos de Jesus, podemos caminhar em paz, porque nós sabemos com quem nós estamos. E estando com Ele, nós estamos seguros e nada vai nos faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre as tormentas que chegam à nossa vida. Quais são as lições que nós podemos aprender deste texto que lemos? E a primeira lição, logo de cara que eu encontro, é a seguinte: as tormentas são repentinas. Sim, elas surgem quando a gente menos espera. Agora, no texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus, Ele insistiu com os seus discípulos que entrassem no barco. Mas Ele não foi. Ele não entrou. A Bíblia diz que Ele ficou para se despedir da multidão. E Ele foi para o monte orar, como era costume de Jesus fazer. E de repente, diz o texto que começou a soprar um forte vento. As ondas começaram a se levantar de tal maneira que os pescadores que estavam ali no barco tiveram pavor. Eles estavam inseguros, eles estavam com medo. Para os pescadores ficarem tão assustados do jeito que eles ficaram, é porque a tormenta estava assustadora. Os discípulos que eram pescadores, eles tinham o conhecimento do mar. Mas naquele momento, a única alternativa que eles tinham era a seguinte: começar a remar. E eles começaram a remar e remar com uma tal intensidade que eles ficaram cansados. O texto que a gente leu aqui, de Mateus, não fala sobre isso, mas se você for ver o mesmo episódio, a mesma história, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, diz que eles ficaram cansados. Então, olhando para essa passagem e vendo o momento que nós estamos vivendo hoje, nós chegamos à conclusão que é assim as tormentas na nossa vida. E talvez você está cansado já de lutar, você está cansado de remar, de ir contra a tormenta, você já está perdendo as suas forças, você está empenhando muita energia, suas energias estão se esgotando, seus músculos não aguentam mais, os seus músculos já não estão mais suportando, e você está paralisando na vida sem saber o que fazer e qual o caminho a seguir. A segunda lição que nós podemos pensar desse texto é que Jesus vê as tormentas. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, como eu mencionei, versículo 48, diz que Jesus viu os discípulos cansados de remar e Ele foi ao encontro deles. Jesus viu, os discípulos estavam remando, estavam cansados, e Jesus vai ao encontro deles. Saiba que Jesus vê, e Ele contempla todas as nossas tormentas. Ele não somente vê, como Ele vai também ao nosso encontro. Ele tem uma ação, Ele tem uma atitude. Ele vai ao encontro do nosso sofrimento, ao encontro da nossa dor, do nosso desespero. Irmãos, às vezes a gente pensa o seguinte: por que Deus demora tanto para nos salvar?
Porque Ele não sabe da minha luta. Jesus não sabe da minha dor. Ele não sabe do que eu estou vivendo, enfrentando. Por que o Senhor age em momentos diferentes daquele que nós desejamos? O texto diz que quando Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos, no poder sobrenatural, a Bíblia diz que ele foi andando pelas águas. Ele foi andando pelas águas ao encontro do barco. E então ele diz uma frase fundamental. Lá no versículo 27. Ele disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Senhor não nos deu o espírito de temor, mas Ele nos deu o espírito de poder, de coragem, de ousadia. Primeiro Ele disse: coragem. Depois Ele disse: sou eu. Sou eu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: gente, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou o El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Filho amado do Deus Altíssimo. Eu sou a promessa. Eu estou aqui. Eu vim socorrer vocês. Sou eu. E aí Jesus termina nessa frase dizendo: portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Olha, gente, no meio daquela tormenta, no meio daquela crise, no meio de uma natureza em fúria, no meio de muitos perigos, no meio de perigo de morte, os discípulos agora escutam essa frase: não tenham medo. Não tenham medo. A presença do verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus estava presente naquele lugar.